Bom, nós estamos começando mais uma vez o nosso culto doméstico, denominado Café com Paz. E desta feita, nós estamos aqui reunidos em família para fazermos um culto dominical, o culto da família. Estamos reunidos aqui, a família, estamos gravando este culto para poder passar para outras pessoas. Então nós vamos ler, primeiramente, abrir nossas Bíblias, fazer uma oração inicial. Jesus Todo-Poderoso, Deus amado, Senhor, queremos ter gratidão neste dia por estarmos vivos, por termos acordado, por termos a nossa família unida. Permaneça assim conosco, Senhor. Nos dê a Tua paz, que a gente possa apenas abrir a boca, o Senhor possa falar em nossos corações, para que a gente possa transmitir a Tua palavra, somente aquilo que o Senhor presume. Amém? Então aqui nós vamos começar pelo Salmo 100. Então, lembrando nossas Bíblias, Salmo 100. Hoje o tema da nossa palestra, do nosso culto, é a gratidão. Então, como está escrito aqui atrás, nós temos um pouco da nossa história, que não é diferente da história de todos, né? Todos nós passamos por momentos felizes e momentos infelizes, infelizes entre aspas, porque nessas infelicidades é que muitas vezes a gente enxerga o poder de Deus, e é nesse momento que Jesus Cristo nos dá a mão. Então o Salmo 100, ele fala o seguinte, o título é Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos com canto. E sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Bom, nesta manhã nós queremos agradecer a Deus por tudo, pela vida. Nós temos que ser gratos. Quando a gente vai ensinar, tratar de ensinamentos emocionais, controle emocionais e controle racionais, nós sempre, primeiramente, temos que treinar a nossa mente, o nosso cérebro, que muitas vezes ele é enganoso, se torna enganoso. Nós temos que treinar nosso cérebro para ter alguns sentimentos, alguns atributos. E um deles é o sentimento de gratidão. Muitas vezes a gente pede, e a Bíblia está dizendo para pedir, mas a gente esquece que nós já temos. Nós só temos que nos apropriar na hora certa. Nós já temos muito, se a gente for olhar para trás, daqui para trás, nós já temos muitas coisas que deveríamos ter gozado dessas coisas, às vezes a gente quer mais e perde o tempo de viver. Afinal de contas, o nosso dinheiro, as nossas provisões, elas são para quê? Simplesmente para que a gente possa, vamos dizer assim, para que a gente possa usar, gastar, gozar. Né? Então, se a gente tivesse dinheiro e Deus nos desse, Ele nos dá tudo, mas a gente muitas vezes dá importância à prata, ao vil metal, e a gente fica pedindo, e nós já temos que olhar para trás, temos muito, nós temos que ter provisão suficiente para nós vivermos, claro, com abundância também, poder ajudar a nossa família e os demais irmãos, e fazer a nossa caridade. Então tem um lema, que é um projeto da gente, que é o projeto Livro da Vida, onde a gente leva a experiência do livro, né, onde eu mostro como eu passei a adorar, a aproveitar os livros, coisas que eu não fazia antes. E daí, a gente fala muito na gratidão, em aprender, em ter a sabedoria, que é o princípio da sabedoria
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que ter a gratidão a Deus, colocar o centro da nossa vida em Jesus Cristo, em nosso Deus. Então aqui nosso salmo é de gratidão, o salmo, como muitos salmos, né? Nós temos aqui o Salmo 103 e outros que falam da gratidão e que nós devemos acordar louvando a Deus em todos os sentidos, adorar a Deus, porque nós já temos em abundância. E é claro que a gente vai pedir aquilo que nos falta por uma outra eventualidade, mas nunca deixar de ser grato. Quando a gente celebra com júbilo, é júbilo mesmo, é com todo o garbo, com toda a disciplina, com todo o nosso ser. Tá? Onde o que aparece aqui no culto, seja na palavra, seja no louvor, é a glória de Deus. Porque a glória de Deus, as pessoas veem, lógico, através de você, quando você está centrado na palavra de Deus, você não está com vaidades, você não está orando com vaidade, você não está simplesmente mostrando que é o doutor da lei, mas que Jesus Cristo é que é o grande autor, consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a sabedoria, essa é a maior sabedoria. E aqui, no versículo 3, onde ele fala que nós temos que saber que o Senhor é Deus, é saber, é ter a certeza, Ele é o Deus. A gente celebra e a gente tem a consciência, a maturidade. E isso chama-se mentalidade, ou mentalização. É o treinamento mental para que aquilo fique fixado na sua memória. Porque senão, o mundo, as coisas do inimigo, as coisas do Satanás, elas também entranham em nossas mentes. Ainda mais hoje, com essa matrix que nós vivemos, onde o mundo não para, onde as pessoas estão vivendo até menos depressivas e mais ansiosas, que também é outro mal pior do que talvez a depressão. Porque o segundo causa o primeiro. Tem como consequência. Aqui nós falamos também da entrada, pelas portas. Tá? Entrar pelas portas dele. Porque a gente não pode confundir, tem portas parecidas, né? Tem portas parecidas, mas a porta do Senhor é aquela porta mais estreita, é aquela porta apertada, mas que a gente deve entrar por ela. No começo ela é apertada, mas depois ela é só alegria, ela é só gratidão, ela é o júbilo que nós vamos ter com o nosso Senhor na vida eterna. Não tem coisa que pague isso, não tem preço. Mas existe a porta larga, que aparentemente é uma porta boa, agradável aos nossos olhos. Né? Porque nossos olhos é a candeia do corpo, então muitas vezes a maior parte dos pecados ela entra através da nossa vista. Tá? É o primeiro sentido que nós vemos, tá? Principalmente o pecado deste mundo, ele é um pecado muito que começa pela fixação do olhar. As tentações elas vêm pelo olhar. Então você tem que desviar seus olhos. Embora a Bíblia fala, arranque o teu braço, ela fala também, né, no olho, mas arranque o olho no sentido de não passar próximo à tentação, não passar nem perto e nem longe, é não passar por ela, é evitar todos os caminhos. Então a Bíblia é quem fala. Então essa porta larga, ela é uma porta que não apresenta nenhuma gratidão, é uma porta que faz você esquecer a espiritualidade, é a porta do prazer carnal, é a parte que lhe afasta do seu caminho com o Senhor. Se você não tem um caminho com o Senhor, você vai ficar cada vez mais distante. Se você está no caminho, você vai desviando, até sair do caminho do Senhor, o que é mais grave. E é esse que já conhece a palavra de Deus, que está dizendo é que o inimigo, ele vai fazer de tudo para tragar sua alma e levar, né, e deixar você preparado para o inferno. Mas, como Deus é sábio, Deus é bom, Ele permite ao inimigo fazer com que nós pequemos até determinado ponto, mas até as pessoas do mundo, elas sentem angústias. Depois que ela comete o pecado, né, que ela sabe que aquilo está errado, embora o mundo diga que não, nós estamos vivendo no moderno, a tentação está bem nos meus olhos, então, claro que é mais difícil, sim, por um lado. Mas, por outro lado, você vai abusando de certos comportamentos, entendeu? Você vai criando um abuso natural de alguns pecados. Então, Deus faz isso. Essa depressão, esse sentimento de angústia, é justamente Deus lhe chamando também. É Deus colocando para que você
Tenha um momento de reflexão, não fique só pensando em festa, amanhã festa, depois festa. Isso também já está acontecendo dentro das igrejas, algumas igrejas, né, que só vivem de festas e sociais, e aí vamos preparar e esquecem o principal, que é salvação das pessoas. É gratidão a Deus, é salvação das pessoas. Então nós precisamos sair dos templos e voltar a pregar fora, pregar para quem precisa realmente. É o que Jesus fazia. Jesus ia na sinagoga aos sábados, pela tradição, porque precisava dar ensinamento às pessoas que já conheciam a lei. Mas lá fora, além de pessoas conhecer só por alto, as pessoas estavam precisando realmente da prática, e é essa prática que a gente precisa. Afinal de contas, quem engana com a própria Bíblia, porque o nosso português e nossa cultura, ela é de dubiedade. A gente tem essa cultura de enganar, de querer mentir. Isso é coisa de brasileiro mesmo. A gente vê que até nossa justiça, infelizmente, não há decisões concretas, entendeu? São decisões que muitas vezes fogem aos parâmetros da lei, porque é a nossa cultura. Então é por isso que a gente demora a crescer. Então celebra com júbilo. E aqui, bendize o nome do Senhor, bendizer em todos os locais, tá? Onde você estiver, até naqueles locais que não é preciso ser num templo, às vezes num local, às vezes você é convidado para um aniversário, você precisa ir, tá? Você é diferente, mas você precisa ir, você precisa sociabilizar. E você precisa sociabilizar com as pessoas. Então aqui nós também precisamos. Espero que isso está. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, dando continuidade, nós encerramos aqui a nossa última temática no versículo 5 do capítulo 100. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e sua verdade estende de geração em geração. Então, o Senhor é bom, e a bondade do Senhor, ela é incompreendida em nossos corações. Por melhor que a gente esteja, por maior, vamos dizer assim, escape que Deus lhe dá, por maior cura que você tiver, ainda que você consiga ver praticamente o Senhor Jesus, você nunca vai ter essa dimensão aqui na terra, da bondade de Deus, entendeu? Da bondade de Deus, mas você pelo menos tem uma ideia de que Deus é maravilhoso, entendeu? Deus é tão maravilhoso que quando Ele nos coloca, né, nos puxa a orelha aqui, é para o nosso bem, é uma tacada, como eu digo, suave, entendeu? De correção, de paz, de amor, diferente do mundo. Então, eterna a sua misericórdia, a misericórdia que faz com que o mais vil pecador, nós que somos pecadores, tá? Embora a gente que é cristão, a gente não ande no pecado, mas a gente peca, às vezes a gente comete um pecado, às vezes pior do que as pessoas no mundo, porque nós estamos aqui próximo de Deus, ainda assim a gente peca. Você vê como foi o povo de Israel, né? Que praticamente viu a Deus e teimou, mesmo assim é o povo de Deus. Também é uma coisa que Deus nos quer, pela sua misericórdia infinita, e Ele nos resgata dos mais profundos abismos, e a sua verdade estende de geração em geração, geração em geração. Isso aqui é a eternidade, mas aqui na terra de geração em geração, a verdade. Então a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é este livro aqui. A verdade que te liberta para o conhecimento são os livros bons que você possa ler. É onde alguém parou para escrever, por mais ruim que seja, mas se não for aquela coisa tão que desvia da palavra de Deus, procure ler, procure se aculturar, para que você, até mesmo você saiba, estude português, para você saber interpretar. Tem gente que não sabe nem interpretar a clareza da Bíblia. Então essa é a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade ela é importante, a verdade
não é relativa como no mundo. A verdade é a linha reta. É essa aqui a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade que liberta. Não existe mentira, não existe meia verdade, tá? E não existe meia mentira. A verdade, ela é importante. Ela é importante porque Deus é a verdade, Deus é o amor, Deus é júbilo, mas Deus também é a justiça. E chegará um dia em que nós iremos prestar conta com o Senhor. Então, como eu, que eu estava desviado e voltei para os caminhos, Senhor, volte você também, porque você é de Deus. O Deus não destinou a ira para você, mas para o diabo e seus anjos. Agora, infelizmente, as pessoas que não querem fazer o concerto com Jesus, e não existe essa história, é como se você estivesse no mar, numa correnteza. Você tem que remar contra a correnteza. Se você parar, não, mas eu não quero remar, mas eu quero parar, eu não quero voltar. Você volta automaticamente. Então é assim mesmo, se você seguir Jesus, é você remar contra tudo. Mas você está indo. Não diz, mas eu quero parar, eu não quero voltar. Mas eu quero parar, você não consegue. Porque essa parada aqui é do inimigo, é a falta de conceito que você fez com Deus. Você estava no inferno, e quem somos nós? Nós éramos para estar no inferno. Se Deus não quisesse mandar Jesus Cristo, estava tudo bem. Não teria nada de injustiça, mas pelo amor, Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele fala o mundo, somos nós, as criaturas, inclusive os maiores pecadores, esse mesmo que ele amou, de tal maneira que ele deu o seu filho para nos salvar. Ora, se ele deu o seu filho, você não aceita e você estaria automaticamente no inferno, você vai caminhar para ele. Então, não é difícil, não é fácil não, né? Mas não é impossível, e você depois que Deus vai lhe ajudar, quando você trilha por esse caminho, que não é o caminho da perfeição, o caminho da salvação, por mais difícil que ele seja, ele é prazeroso, mais do que se você fosse competir com o mundo, um atleta, por exemplo, que ele nunca correu, ele vai conseguir treinar, passar 20 anos treinando, é mais difícil do que a salvação. Engraçado. Mais difícil por quê? Porque não tem Deus ali para estar ajudando o tempo todo. E as pessoas conseguem. Aqui não, aqui é um caminho que tem Deus. Aparentemente ele é até mais difícil, mas ele se torna suave. Então você vai conquistar. Então com essas palavras, eu encerro aqui a nossa pequena preleção de hoje, implorando a Deus, pedindo a Deus a salvação das pessoas, a união das nossas famílias, de todas as famílias, e acima de tudo, todos os dias quando você acordar, principalmente ao acordar, é uma vida de novo que Deus lhe deu. O sono representa em parte a morte, e você acordou, né? Talvez Deus tenha feito isso aí também para o homem perceber, ele não ficar esquecido, ele perceber, poxa, eu acordei. Muitos nem sequer dormiram, morreram na noite, outros na madrugada, outros nem acordaram, já partiram para o sono eterno. E nós acordamos, mais uma vez, é como se Deus estivesse dizendo, apesar de você ser salvo ou não, se você pecou ou não, mas você precisa ser melhor ainda, você precisa ver que você é um pecador e que você precisa agradecer a Deus, e mesmo assim Deus é misericordioso. Então a nossa gratidão, ela tem que ser gratitude, é gratidão com atitude, é você ser grato de fato, sentir, né? O bálsamo da gratidão é dizer, poxa, se não fosse Deus mesmo, não é só de boca, é você agradecer. Quantas pessoas aí morreram e você está aqui viva, né, pregando a palavra de Deus com essa oportunidade, e vamos recuperar o tempo perdido e crer mais ainda no Senhor Jesus Cristo, na sua volta. Mas não fique pressionado com volta, deixa que Jesus vai voltar no horário e tempo certo. O que nós temos que nos preocupar é dobrar nossos joelhos, é orar sem cessar, para não cair em tentação, para que não perca a sua salvação. Então, muito obrigado pela atenção de todas as famílias deste domingo, que é hoje 18 de maio de 2025, que todos tenham paz, que todos tenham esse resto, né, de domingo, esse começo e o resto do domingo, abençoado para se aproximar mais de Deus, orar, e que tenha também uma semana abençoada na paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?